malta, como é que vocês estão, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos ao canal Carro Nauta, tudo sussa? Pessoal, hoje eu vou trazer um conteúdo bacana para vocês, principalmente para quem gosta, assim como eu, de Ferraris, e principalmente se você gosta de semipista. Então já deixa o seu like aí, aqui embaixo se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nada e segue a gente no Instagram, que a gente vai falar de coisa muito boa hoje. Se você está acompanhando a gente lá no Instagram, você já sabe qual é o conteúdo. Se você ainda não está, se inscreve lá. Aliás, clica aí no link e já vai lá na nossa página e segue a gente lá para você não perder nada. E hoje a gente vai falar de 599 GTO e também da 599 XX. Pessoal, a 599 GTO ela surgiu, na verdade, 4 anos depois da 599 GTB. E por quê? Porque a 599 GTB ela surgiu ali em 2006, né? E ela veio para substituir a 575M Maranello, que era uma Ferrari que já estava para ser substituída. O pessoal entrou com a 599 GTB. E só que assim, a 599 GTB, embora fosse uma Ferrari V12, ela era muito comportadinha, muito um carro que para quem é um verdadeiro ferrarista, um cara mais purista, embora ela tivesse um motor V12, ela não era o acerto ideal. Atendendo aos pedidos dos proprietários dessas Ferraris, a Ferrari resolveu desenvolver um pacote de performance que seria o equivalente ao pacote M da BMW. Porém, não era uma semipista. Surgiu então a 599 Handling GT, que nada mais era do que um carro que era o mesmo carro, porém com a suspensão mais rígida e com um acerto de câmbio diferente. Ou seja, na 599 a gente tinha um câmbio F1 de 6 velocidades, que era de embreagem única, que é o mesmo da 599 Handling GTE e da 599 GTO. A diferença é a velocidade das trocas de marcha. Na 599 GTB, a gente tem uma troca de marcha de 100 milissegundos, enquanto que na Handling GTE a troca de marcha é de 85 milissegundos, o que trouxe um pouco de assertividade, um pouco de performance, um pouco de resposta, que era o que o pessoal que tinha a 599 GTB já estava cobrando por sentir falta, porém ainda não era o ideal. E foi aí que surgiu a ideia de fazer a 599 GTO. Gente, quem conhece de Ferrari não precisa ser profundo pesquisador, não precisa ser aquele cara enciclopédia de Google tipo Corne, mas assim, quem conhece de GTO sabe que a sigla GTO significa Gran Turismo Omologato, ou seja, é um carro de corrida homologado para as ruas. A Ferrari usou essa derivação pouquíssimas vezes, ela usou na 288 GTO, e usou também depois, usou primeiro na 250 GTO, lá na década de 60, que é a Ferrari mais cara, o carro mais caro já vendido até hoje, mais de 40 milhões de reais, aí fica a critério para vocês pesquisarem, vocês vão ver que é muito, muito raro. Diga-se de passagem que a galera que possui esse carro é gente do cacife do Ralph Lauren, aquele cara dono da grife. Então, e depois usaram na 288 GTO, até por fim usarem na 599 GTO. Ou seja, se eles estão colocando, não é pouca coisa que esse carro tem a oferecer. E Lucas, o que é que esse carro tem a oferecer? Esse carro possui o mesmo motor da Ferrari Enzo. Aí você fala, pô, mas o 599 GTB então não tem? Tem o mesmo motor. Porém, o que muda são os acertos dos motores. Assim como algumas coisas mudam de um carro, por exemplo, como é o motor da 488 pista, que é o mesmo utilizado na F8 Tributo, o fato de usar o mesmo motor em si não faz com que o carro seja bom. A prova disso é a F8 Tributo. Porém, no caso da 599 GTO, eles usam o mesmo motor, porém eles usam com mais potência. Enquanto que na Ferrari Enzo a gente tem 660 cavalos, na 599 GTO a gente tem 670. Ou seja, são 10 cavalos a mais que a Ferrari Enzo. E é verdade, tem um pouco menos de torque, mas é coisa de 3 kgfm. Então, nesse caso, o torque da 599 GTO parte de 62 kg de torque. Gente, é muito torque para um carro com tração traseira e embreagem simples. E você pode até imaginar, pô, mas o carro tem umas trocas rápidas, será que faz jus a esse torque, a esse motor? O carro, ele
é mais rápido ainda que a 599 Handling GTE. A velocidade de troca de marcha desse carro é de 65 milissegundos. Gente, é muito rápido. Pra você ter noção, é o mesmo tempo de troca de marcha da Ferrari Scuderia. 430, F430 Scuderia. E aí, pessoal, a gente, com esses números absurdos, é óbvio que a gente vai ter muita performance. Então, o 0 a 100 em 3.3, 3.4 segundos, com velocidade máxima de 330 km por hora. Num carro que você pode usar no dia a dia. E isso é falado e repetido muitas vezes por pessoas que usam esse carro no dia a dia. Não digo para ir para o trabalho, mas para fazer um passeio. Ele não é um carro duro, até porque a suspensão dele é aquela suspensão magnética. Para quem não conhece a suspensão magnética, ela funciona da seguinte forma: você tem um fluido dentro dos amortecedores e ele possui algumas partículas ali que elas se agrupam ou se separam de acordo com a tensão que é aplicada. Então, por exemplo, se você está andando num modo um pouco mais comportado do carro, a tensão aplicada vai fazer com que as moléculas fiquem um pouco mais afastadas. Dessa forma, a suspensão fica um pouco mais macia, para que você não sinta tanto o terreno. Já quando você usa ele no modo race ou no modo CST off, que seria o modo mais agressivo, mais arisco do carro, ela faz com que essa tensão ela muda e ela faz com que essas moléculas se agrupem, de modo que a suspensão vai ficar mais rígida, para que você não tenha aquele rolagem no chassi do carro. E a rigidez torcional desse carro é maravilhosa. A prova disso é que ele foi colocado num túnel de vento por horas e horas e horas para que eles pudessem desenvolver um design mais clean. Quem conhece Ferrari também vai notar isso, que a Ferrari ela não é muito favorável a spoilers, lips dianteiros e coisas muito agressivas no que tange a aerofólias. Então, assim, a exemplo disso, você tem aí quase todas as Ferraris. As únicas exceções são os hypercars, né? Digamos assim, quando você exige realmente que seja colocado alguma coisa ali, como é o caso da F40, da F50, até mesmo a LaFerrari, porém a LaFerrari ela é um aerofólio que tem uma particularidade que ele fica ali embutido, é a partir de uma certa velocidade que ele levanta, né? Esse F90 Stradale, eles também fizeram um design um pouco mais clean, o aerofólio em vez de abrir, na verdade ele fecha uma passagem de ar, fazendo com que o downforce aumente. E uma coisa que é interessante falar nesse carro é que é o seguinte: para apostar nessa como é que eu digo, prerrogativa de um design clean, eles tinham que achar uma solução para o carro, de modo que ele gerasse downforce sem precisar de uma asa. Então, se você observar, na lateral, logo atrás dos vidros das portas, você tem duas passagens de ar que, olhando lateralmente, você não percebe, mas quando você olha na diagonal, ou mesmo quando você olha de frente, o carro, você percebe que ele tem umas aletas que fazem com que o ar, a certa velocidade, ele passe por ali por dentro e ele deslize numa curva fluida até chegar na tampa do porta-mala, que tem uma leve protuberância que se assemelha a um ducktail, que seria um rabo de pato, que é um tipo de aerofólio que gera downforce. E não é estranho esse tipo de coisa, mas na época que foi lançada a 599 GTO, a Ferrari teve uma sacada genial. Prova disso é que o pessoal recentemente usou, por exemplo, no mês passado, na estreia da McLaren GT. Se você observar, ela tem o próprio Ford GT também usou isso, só que de uma forma bem mais avantajada, né? E foi o que eles acharam para resolver o problema do downforce. 100 kg mais leve que a 599 GTB, esse carro pesa apenas 1.605 kg. E aí você pode estar falando: pô, mas é um carro meio pesado, cara, com um motor V12 com 62 kg de torque. Eu vou falar para você, esse carro não tem peso nenhum. E a redução de peso que eles apostaram é uma redução de peso bem drástica, porque existem versões desse carro que seriam, por exemplo, comercializadas no Oriente Médio, até em algumas regiões da Europa, que eles não têm nem ajuste de banco com elétrico, é tudo manual, justamente para evitar peso. Outra coisa que é bem interessante ressaltar é que é o seguinte: o único lugar onde você encontra couro nesse carro é no volante.
couro mesmo. O restante é tudo alcântara e fibra de carbono, que é justamente para fazer o máximo como é que eu digo, dieta no carro. E, poxa, você pode achar, 100 quilos é muito pouco para um carro que foi... Cara, pra você ter ideia, o pacote Weissach no Porsche 918 Spider, se eu não me engano, ele tira acho que 70 quilos. E tem gente falando aí do Ford GT, que acabou de chegar no Brasil, Carbon Series. Meu Deus, é cheio de carbono, 18 quilos a menos que a versão comum. Cara, sério? 18 quilos. Então, quando a gente fala de 100 quilos de alívio de peso, a gente tá falando de muita coisa, galera. Os freios são de carbocerâmica, com pinças gigantescas, para que, verdade seja dita, precisa de senhores pneus para poder manter esse carro no chão e frear. E ele tem realmente senhores pneus. A gente está falando de pneus 315ZR20. Gente, é um rolo compressor. E é necessário, porque esse carro faz curva como ninguém. Mas assim, os mais inexperientes vão achar que é exagero falar, mas não é. Pessoal, esse carro não é um carro para brincadeira. Esse carro, a gente tem vídeos aí, mais vídeos de gente que enfia o pé com o carro com tração traseira e ele roda e roda mesmo. Esse carro aqui é para você rodar no modo Racing, que seria o modo normal. Ele tem 5 ou 6 modos de condução, que seria neve, grama, o modo Racing, que seria o modo normal. Você vê, né? Um semipista, o Racing é o normal. Ele tem também o modo CT Off, que seria o controle de tração, e ele tem o CST Off, que você desliga o controle de tração e estabilidade. Mas, gente, eu não recomendo. Isso aí é coisa para piloto profissional. Se você tiver a oportunidade de dirigir um carro como esse, não tente dar uma de super-herói, porque pilotar esse carro no modo autoescola Brian O'Connor é só para quem pode, tá? Ainda falando sobre o chão desse carro, a gente está falando de um motor V12, a gente está falando de 60 kg de torque, a gente está falando de pneus muito largos e a gente está falando de uma aerodinâmica muito bem elaborada. A gente teria que ter freios muito potentes, né? E pasmem, pessoal, a gente tem 400 milímetros de diâmetro no disco dianteiro. 400 milímetros, gente. Tem gente que não tem 400 milímetros de roda. E por incrível que pareça, são 360 nas rodas traseiras. Diga-se de passagem, são bem potentes. E uma coisa que é interessante falar sobre esses freios é que é o seguinte: como esse carro ele surgiu depois da versão de corrida, justamente por isso o Gran Turismo Ogata, na versão de corrida eles usavam os donuts. Eu vou deixar vídeo para vocês aí. Os donuts, que seria como se fosse uma capa de disco que cobria todo o disco, menos a parte da pinça. E para que serve? Não só estética, é uma coisa que eles usavam para tanto melhorar o fluxo de ar e também para ajudar no arrefecimento do disco. E quando eles usavam na versão de pista, né? Quando eles trouxeram para a semipista, para que não ficasse uma coisa, digamos assim, difícil de manter, né, de fazer a manutenção, eles usaram somente o semicírculo, né, como se fosse uma meia-lua desse donut, mais para uma coisa de digamos assim, um easter egg, por assim dizer. Seria mais uma forma de dizer que aquilo ali deriva de um carro de corrida. E quando a gente fala de Ferrari semipista, a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, o ronco com certeza vai ser maravilhoso. E segundo, uma coisa que vai ter muito no carro é fibra de carbono. E nesse carro você vai observar que tem fibra de carbono para tudo quanto é lado. Fibra de carbono no banco,
fibra de carbono nos lips dianteiros, fibra de carbono nos difusores traseiros, fibra de carbono na parte central do carro, ali nos painéis, no volante, que diga-se de passagem é bem interessante falar porque ele tem o shift light dele, né, que é aquela luz que indica a hora de trocar as marchas, ela é igual a da Fórmula 1, então são uma sequência de luzes que quando acendem todas, aí você troca de marcha, que são feitas atrás do volante. Então, todas as trocas são feitas atrás do volante. Para quem não conhece o câmbio F1 você liga o carro e o carro vai estar em neutro. Então, você vai apertando as aletas e ele vai trocando de marcha. A partir do momento que você queira colocar em neutro novamente, você aperta as duas aletas juntas e ele volta para o neutro. E o reverso, o que seria a marcha ré, você aperta um botão no painel central, que fica ao lado de um botão que tem os escritos PS, se for na versão americana, né, que seria o USA Spec, que significa Power Start, não é Park Sensor, que é o controle de largada. E na versão europeia vai ter escrito lá Launch, de Launch Control. E já que eu falei tanto da 599 GTO, chegou a hora de falar do carro que deu origem a ela, que seria a 599 XX. Gente, o programa XX, ou XX Program, é um programa de performance para carros da Ferrari, no qual eles pegam os melhores carros que eles têm, ou os carros com maiores potenciais de ganho, para fazer modificações severas, como alívio de peso, uma taxa de admissão diferente. Eles mexem no escape, mexem na admissão, mexem no downforce do carro, mexem basicamente tudo para que eles consigam extrair o máximo de performance desse carro no que tange ao motor, no que tange a powertrain por completo. E a ideia do GTO XX, quando foi iniciado esse programa, no caso do 599, era para quebrar a marca dos 7 minutos no circuito de Nordschleife, lá em Nürburgring. E ele completou a missão em 6 minutos, 58 segundos e qualquer coisa. Só que o que foi feito, já que o 599 GTO é um carro tão, digamos assim, agressivo, o que foi feito para que ele ficasse ainda mais? E aí é onde mora a receita da maldade. É aí onde a gente entende que a Ferrari, quando quer, realmente ela faz por merecer, porque eles remodelaram o carro praticamente inteiro no que tange a downforce. Então, aí sim nós temos um aerofólio um pouco maior, mas ainda assim um design um pouquinho clean, porque é como se fosse aquele mesmo ducktail, porém com uma protuberância um pouco maior na parte traseira. Eu vou deixar foto para vocês aí, vídeo. Ele tem aerodinâmica ativa, e aí você me pergunta o que é aerodinâmica ativa. A aerodinâmica ativa são componentes que você coloca, é um sistema que é gerenciado por computadores, no qual ele recebe parâmetros do carro e, de acordo com o comportamento dele em curva, o comportamento dele em velocidade, ele altera o fluxo de ar em algumas passagens. Então, por exemplo, nós temos uma curva que sai fluida desde lá da frente, admite o ar no lip dianteiro, fazendo com que a frente do carro fique um pouco mais baixa, né, porque ele recebe downforce. Então, o que acontece? O ar entra e empurra o carro para baixo. Ali ele passa pelas laterais, que também foram remodeladas, agora ela tem uns vincos um pouco mais acentuados, até passar pela a parte do paralama traseiro na frente da roda, onde ele passa, resfria os discos, uma parte vai para cima, onde no 599 GTO seriam as lanternas, no 599 XX são 2 fãs, ou seja, são 2 ventiladores, literalmente, que eles têm umas aletas, né, que seriam como se fossem os flaps, e eles abrem ou fecham, para que o fluxo de ar passe de forma que vai, digamos assim, melhorar o arrasto do carro, fazendo com que ele fique um pouco mais ou menos veloz, dependendo de qual é a necessidade do carro. E aí nós temos o intake, né, uma admissão remodelada, temos também o escapamento remodelado, alívio de peso por completo, tira painel, tira tudo, fibra de carbono para tudo que é lado, e aí a gente mete um roll cage, né, que seria aquela gaiola de proteção. E acreditem, pessoal, até o winglet esse carro recebeu. Se você não sabe o que é o winglet, se você já andou de avião ou já viu vídeo de avião, na ponta da asa tem uma leve
dobradinho para cima. Se você observar, nada mais é do que um perfil aerodinâmico. No caso do avião é para diminuir a turbulência, né? Fazer com que o escoamento seja laminar e diminuir o turbilhão que acontece na ponta das asas. E nesse caso é única e exclusivamente para gerar downforce, empurrar o carro para baixo mesmo, de modo que a 200 km por hora esse carro rende 280 kg de downforce, e acredite se quiser, a 300 por hora eles geram estúpidos 630 kg de downforce. E aí, se você está se perguntando como que fizeram para... Aliás, o que resultou dessa dieta que fizeram na 599XX, a gente tem um carro pesando somente 1.345 quilos. Gente, é muito, muito menos peso frente aos 1.605 da 599 GTO. E aí a gente tem uma mudança nas câmaras de combustão, no motor do carro, admissão toda refeita em fibra de carbono, e com isso a gente rende aí um pouquinho mais de cavalaria, que passa de 670 cavalos e atinge 730 cavalos. E com 730 cavalos eles também subiram as rotações do motor, que passaram de 7.800 mais ou menos para agora 9.000 giros no motor 6.0, com absurdos 70 kg de torque. Gente, isso é torque de trator, 70 kg de torque. E basicamente esse foi o programa que eles fizeram para o carro, para obter o resultado, e eles lograram êxito nesse resultado. Eles conseguiram quebrar o recorde. E se você acha que isso aí para por aqui, você está muito enganado. Depois da 599XX, eles resolveram fazer a 599XX Evo, que seria de Evoluzione. E aí sim eles metem um aerofólio de verdade e muita coisa que para, como é que eu digo, agregar ainda mais downforce. E aí onde a gente vê que eles vão abrindo mão de algumas coisas única e exclusivamente para obter o resultado mesmo. Então ali já não tem mais tanta preocupação e tal, mas você batendo o olho, você com certeza vai reconhecer a 599. Até porque esse carro, o conceito do carro é muito bem feito, né? O desenho das portas é bem acentuado, é uma coisa muito única, exclusiva. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, não esqueça de compartilhar com seus amigos, ajuda demais o canal aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigado, valeu, abraço! Ah!